Olá, seja bem-vindo. Hoje, aqui nessa videoaula, nós vamos falar sobre o estado do Texas, ou por que não dizer o país do Texas? Porque os texanos, geralmente quem mora lá, diz que é o melhor país para se viver. Isso porque o Texas já foi um país, isso mesmo. Entre 1936 e 1945, o Texas foi um país independente dos Estados Unidos. E depois ele foi reincorporado novamente aos Estados Unidos. O Texas é o estado, ou seja, o país, né, como quiser chamar, porque eu não quero ofender ninguém que mora no Texas, né, que tem o maior número de condados, são 240 condados. Dado isso, a importância nas eleições, né, gente, porque quem retém o Texas retém o maior número, né, de xerifes para sua candidatura. É por isso que o Texas é tão importante na época das eleições. Quem tem o Texas já tem 240 delegados. Então, o que acontece é que cada estado existem números de delegado pelo número de, de condados. E como ele tem mais, ele sempre, em todas as eleições dos Estados Unidos, é tentado aglomerar, porque só pegando o Texas você já está pegando uma grande fatia. Pode até perder em outros 10 estados e você vai continuar na frente. Mas falando de outra coisa que não é política, vamos voltar para cá, porque o nosso objetivo é comprar propriedade no Texas. Bom, o Texas, ele é um condado, é um estado super grande. Na época, eles dividiram os condados do Texas da seguinte maneira: era muito grande, então eles colocaram cavalos. Isso mesmo, gente, naquela época não tinha carro nem trem, né? Então, eles pegaram vários cavaleiros e dispararam para essa direção, para aquela direção, para aquela direção. 24 horas eles paravam e ali eles colocavam um marco, que seria um novo condado, porque ninguém poderia estar mais de 24 horas longe de uma representação governamental. Isso para você ter uma ideia do tamanho do Texas. Então, eles foram em todas as direções e foram 240 condados. Nós temos um condado no Texas, o Harris, que tem mais ou menos 5 milhões de pessoas. Então, imagina, gente, só nesse condado acontecem oito leilões, oito leilões simultâneos, ao mesmo tempo, na primeira terça-feira de cada mês, presencial. Porque, infelizmente, 96% do Texas continua sendo leilão presencial. Apenas 6 ou 7 counties estão fazendo online. Então, você já sabe que as oportunidades são muitas, porque quanto mais difícil de chegar, mais difícil a lista, maior o seu lucro. É isso, a regra é essa, né? E o menor condado do Texas se chama Loving. Por incrível que possa parecer, no Loving não tem nem 100 pessoas, são 90 e tantas pessoas lá. Então, gente, o Texas, você vai ter que escolher os melhores condados, como você quer trabalhar, e as oportunidades são muitas. Alice é um estado redeemable deed. Isso significa que você vai comprar o Didi, mas vai ter uma cláusula de 6 meses para você assumir a propriedade. Exatamente. O leilão é hoje, você comprou, você não pode vender por 6 meses. 6 meses, o dono da propriedade pode pegar ela de volta. Claro, pagando uma multa de 25% para você. Porém, existe os homesteads. Os homesteads é 2 anos de redemption. O que é um homestead? O homestead ele é utilizado para propriedades agriculturais e algumas propriedades que as pessoas têm elas como principal residência, a primeira residência, ou não tem outra. Mas não é simplesmente ter a residência e falar, minha primeira casa, eu não saio, não. É um processo, você tem que ir no clerk office, registrar e pagar uma taxa. Então, quando você for fazer a sua pesquisa, você vai saber se a casa é homestead, vai estar no clerk office, não se preocupe. Bom, esse é o único estado, o Redemption Deed, que você pode assumir a propriedade, mas não pode vender. Então, digamos que você foi lá no Loving County, comprou uma propriedade. Você pode sair dali, ir lá na propriedade, conversar com quem está morando lá, e essa pessoa automaticamente começa a te pagar aluguel, tá? Se ela não te pagar aluguel, com 30 dias, você vai fazer o processo de despejo e pronto, 6 meses você vende. Existe também algumas pessoas que vão lá e conversam com o dono da propriedade. Olha, você perdeu, eu
quero comprar o seu tempo. Você pode negociar com ele para ele abrir mão desses 6 meses, é um processinho à parte, mas é legal. Você pode oferecer $500, $1.000, depende de você, ok? Então, o que que acontece? Esses leilões são realizados de condado em condado. E todos os leilões no Texas são realizados na primeira terça-feira de cada mês. Então, quer dizer que você praticamente nem vai conseguir ir muito condado, não. Talvez um de manhã, um de tarde, olha lá. Então, você tem que prestar atenção qual você vai trabalhar, porque não é online. O que eu te digo é, as oportunidades são muitas e muitas lá, porque é muita terra, né, gente? Agora, a jogada de mestre seria essas propriedades que não foram vendidas no leilão, elas vão para uma lista. É uma lista chamada Stroke-Off List. Ali sim, você já pode comprar com os 6 meses já passados, né? Por exemplo, você só precisa de 6 meses. Então, você olha qual foi a data do leilão. Se eu vou comprar uma propriedade que foi para o leilão ano passado, e ela não saiu, ela vai estar na lista, né? O pessoal comprar ela, terminou já o prazo dos 6 meses, né? E por que que vai para a lista? Porque são mais de 250 leilões no mesmo dia no Texas e presenciais. Então imagina quanta propriedade vai sobrar. Muita propriedade. Então as listas estão, ó, abarrotadas de propriedade. Faça suas pesquisas e vá procurar propriedade no Texas. Lembrando que o Texas, você não vai precisar do Title Insurance. Por quê? Quem realiza os leilões no Texas, indiferente de outros condados, por exemplo, a Pensilvânia é o xerife, a gente já sabe. Em Nova York é o próprio condado, às vezes até um funcionário do condado está lá gritando o nome da propriedade, você comprando. Lá não, lá quem realiza esse processo é um escritório de advocacia, isso mesmo. O condado, né, no caso, eles contratam um ou dois escritórios de advocacia, gente. E aí, esses escritórios que vão realizar esse processo. Então, quando você compra lá, você só vai precisar mesmo pagar a taxa da escritura e não precisa fazer o title insurance, porque ele já vai ter o title insurance. Lembrando que, quando você for procurar no Texas, existe dois tipos de procurado. Um condado pode ter dois advogados. Por quê? Muitos de vocês já estão familiarizados com isso, outros ainda não têm casa nos Estados Unidos. O que acontece é o seguinte: quando você paga seus impostos, existe o imposto que é destinado para City, né, o City Hall, né, o condado, ou o Clerk Office, é ali que vai. Mas existe uma parte do seu imposto que é destinada à escola. Às vezes, a escola é mais cara que o condado, ou que o da cidade, gente. E aí, o que acontece? No Texas, eles não juntam essas listas. Então, por exemplo, a escola pode ter um advogado e o condado pode ter outro advogado, entendeu? Então você vai encontrar duas listas no mesmo condado. É só essa ressalvazinha, tá, gente? E agora é hora de ir para o Texas e começar a procurar a sua propriedade no melhor país do mundo, né? Porque quem vai no Texas diz que lá é maravilhoso, né? Houston mesmo é considerada, né, uma das maiores cidades dos Estados Unidos, terceira ou quarta, é sempre uma briga nisso, né? Então, uma boa procura para você e me deixa saber se você encontrou alguma coisa que vai mudar a sua vida financeira lá no Texas, tá? Um beijinho e até a próxima.